Romanos capítulo 12, dos versos 3 ao 8. Acompanhe na sua Bíblia. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Oremos. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado por podermos estar aqui reunidos como tua igreja para te adorar, para prestar nosso culto ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, a tua grandeza, teu poder, tua soberania, tua santidade, tua justiça, reconhecendo, ó Deus, diante de ti a nossa gratidão diante de tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. E agora, ó Pai, clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco mediante a tua palavra. Venha ao nosso encontro, ó Deus, trata cada coração segundo a tua vontade, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada, nos versículos 1 e 2, que o crente no Senhor Jesus Cristo, ele precisa diariamente, conscientemente, oferecer sua vida a Deus como uma oferta de gratidão. Tudo isso, o seu culto racional, aquela questão de você ter consciência de que você está adorando a Deus por causa das misericórdias do Senhor. Tantas misericórdias que Deus tem renovado sobre nossas vidas, e mencionamos algumas dessas misericórdias à luz dos capítulos 1 a 11 na semana passada. E tudo isso nos foi dado, esses privilégios espirituais de oferecer a nossa vida, prestar um culto ao Senhor consciente por causa das misericórdias de Deus que se renovam sobre nós. Tudo isso porque Deus derramou sobre nós a sua graça salvadora, e todos aqueles que nele creem devem ter esta percepção de oferecer-se ao Senhor diariamente e conscientemente. Para que isso aconteça nessa perspectiva, nós precisamos, ainda olhando para os versos 1 e 2, nós precisamos deixar definitivamente de estar debaixo da influência ou ser moldados pelos valores desse mundo, e para isso precisamos ter a nossa mente renovada e transformada pela palavra de Deus, que é a nossa referência da vontade revelada de Deus para nós, e é isso que vai nos levar a experimentar e comprovar a excelência de Deus e da sua vontade para nós. Foi isso basicamente que vimos semana passada. Agora, nos versos 3 a 8, nós vamos... o apóstolo Paulo descreve como é que essa mente renovada e transformada, como é que esse crente com uma mente cheia de Cristo e com uma perspectiva correta do seu relacionamento com Deus, como é que ele funciona na igreja? E então o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, vai nos levar a pensar a respeito de dons espirituais. Logo no verso 3, nós somos chamados a ter um pensamento equilibrado. A palavra mais literal aqui, para esta afirmação do apóstolo Paulo, seria um pensamento moderado. Me parece, nesse verso 3,
que os crentes em Roma estavam já recebendo da parte de Deus capacitações especiais, dons espirituais para servi-lo. Mas em vez daquelas pessoas estarem com uma postura de gratidão e servidão, parece que eles estavam meio cheios de si, achando que estavam recebendo algo da parte de Deus porque eram muito bons, eram mais espirituais que os outros, ou coisas do tipo assim. E o apóstolo Paulo vê a necessidade de dar uma arrumada na casa, antes de começar propriamente a tratar os assuntos que envolvem os dons espirituais. Por isso que ele vai falar sobre o que pensar, como lidar com a nossa própria tendência à arrogância, à presunção espiritual. Então ele diz aos crentes em Roma, ele começa logo no verso 3 a falar sobre o seu próprio chamado. Ele diz que pela graça que me foi dada. Qual foi essa graça que foi dada ao apóstolo Paulo? Está lá no capítulo 1 de Romanos, no verso 5. Ele diz assim: por meio dele, o Senhor, e por causa do seu nome, recebemos, ele falando sobre si mesmo, graça e apostolado. A ideia de estar recebendo da parte de Deus uma capacitação espiritual dada por Deus pela graça dele, um favor de Deus, e não porque o apóstolo Paulo era melhor do que algum outro, mas porque Deus salvou Paulo, o trouxe para uma determinada posição e lugar, para então capacitá-lo pela obra do Espírito Santo a anunciar as boas novas do Evangelho com a autoridade do apóstolo, aquele que estaria no contexto fundacional da igreja, para ministrar a eles, então, verdades espirituais, aquilo que vem do Senhor, e é o que o texto nos diz, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então o apóstolo Paulo ele está exercendo o seu dom espiritual de apostolado, quando ele escreve, então, essas palavras aqui, de instrução e de exortação aos crentes em Roma. E como ele não está ali pessoalmente, porque sabemos que essa carta está sendo escrita, Paulo está numa prisão domiciliar quando escreve esta carta aos romanos, ele está desempenhando aqui o seu dom espiritual do apostolado pelo correio. Ele enviou esta carta e foram lá os mensageiros, os carteiros lá do primeiro século, seus auxiliares diretos, foram lá e levaram a carta aos crentes em Roma. E o dom do apóstolo Paulo de ministrar, exortar, ensinar da parte do Senhor foi executado aqui num contexto tão diferente, né, tão atípico. É importante a gente perceber no nosso texto, verso 3, que o apóstolo Paulo ele não está se dirigindo a um único indivíduo, nem muito menos a um grupo limitado ou restrito, mas o texto nos diz que ele está falando a todos vocês, a todas as pessoas. Eu creio que aqui o princípio se aplica a uma perspectiva eterna, onde nós estamos incluídos, porque a mensagem da boa nova do Evangelho não é para um ou para um grupo exclusivo, mas é para todos nós. E o apóstolo Paulo vem usando, neste momento aqui de ministração, a vida daqueles crentes por carta. Ele está, sem dúvida alguma, falando a todos os crentes. E eu creio que uma outra implicação que o texto nos indica é que ele está certo de que cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Cada crente, sem dúvida alguma, deve exercer o seu dom espiritual para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, o apóstolo Paulo ele está nesse texto aqui, neste verso, nos advertindo sobre o perigo de um pensamento, arrogante em relação ao dom espiritual. Que coisa estranha! Como é que algo espiritual pode, em vez de gerar humildade e submissão, gerar arrogância? Certamente o problema não está no dom, o problema está naquele que está no lado de cá, que julga que é melhor do que o dom que Deus nos dá. E é daí que vem a tendência a sermos arrogantes. Como pecadores, entre outras coisas,
Nós temos tendências estranhas a amar coisas erradas. Amamos o dinheiro, nós amamos os prazeres que a vida pode nos dar, nós amamos loucamente a nós mesmos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 4, vai falar mais sobre isso, depois você pode procurar lá. Então, essa exortação preliminar que o apóstolo Paulo fala antes de entrar no assunto dos dons espirituais propriamente dito, como disse há pouco, me faz acreditar que os crentes em Roma estavam sofrendo seriamente de um pensar soberbo, de um pensar presunçoso quanto a algum dom que possuíam. Em outras palavras, aqueles caras estavam se achando. Isso era um problema para a igreja. Para essa tão nova igreja, pouco tempo fundada lá em Atos. Então, eles são encorajados a ter um pensar equilibrado, um pensar moderado. E esse pensar moderado nos leva em outra direção. Nos leva a compreender o propósito pelo qual recebemos capacitação de Deus para servirmos na sua igreja, no contexto da igreja. Os dons espirituais, eles são soberanamente dados como capacitações de Deus aos crentes pela sua graça. E se envolveu graça, que já é a própria palavra aqui dentro do campo semântico de dons ali, já é o sentido dessa ideia do dom, algo que eu recebo da parte de Deus, não por mérito, mas porque Deus me deu algo dele para servir na sua causa, com propósitos objetivos à igreja. Então, isso nos indica que dom espiritual não é recebido ou dado por merecimento de ninguém. Dons espirituais são imerecidos, não são consequência de algum nível de espiritualidade ou de antiguidade de igreja ou coisas do tipo. Por outro lado, da mesma forma como os crentes lá dos dias de Paulo em Roma, quando nós recebemos um dom mais visível, por que eu digo um dom mais visível? Porque tem aquela capacitação que recebemos de Deus para socorrer, para orar um pelo outro. Dons de serviço, onde você não aparece apenas, a pessoa desfruta de uma igreja acesa, limpa, com água nas torneiras, mas tem alguém chamado por Deus para manter as torneiras funcionando, para manter as luzes acesas, para manter as coisas andando, funcionando. Essa pessoa não é vista. Então, sem dúvida alguma, é um dom espiritual pouco visível. Existem outros mais visíveis, que é talvez daquele que exorta, daquele que fala, daquele que ensina. E para Deus não há diferença alguma, porque o propósito é um só. A questão é que nós, como aqueles que recebemos o dom do Espírito de Deus, não por merecimento, mas porque Deus capacita quem Ele quer para a sua obra, para a sua própria causa na igreja, temos a tendência a ficar meio folgados, meio arrogantes, nos achando melhor do que os outros por causa desses dons mais visíveis do que outros. Como se o dom fosse melhor do que o Deus que me deu o dom. Aí o apóstolo Paulo vai ilustrar isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 14 e 15. Deixa eu ver se eu coloquei aqui em slide que eu não estou lembrando. Acho que eu não botei esse slide aqui. Não, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 e 15, versos 14 e 15, diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Vamos parar aqui, porque é para aquilo que o apóstolo Paulo quis ilustrar quando fez essa citação, e aquilo que eu pretendo também dizer aqui é suficiente. É muito comum a gente olhar para esse texto e pensar no pé ou no ouvido, que está no verso 16, mas aqui eu quero tratar só do pé.
É muito comum nós pensarmos que o pé não está se achando bom o suficiente para ser parte do corpo. Mas definitivamente não é isso que o texto está dizendo. Observem no texto que o pé não está dizendo por que ou porque eu sou um pé, eu não sou uma parte do corpo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, porque eu não sou mão, não sou uma parte do corpo. Vê se não é isso que o texto está dizendo para a gente. Ou seja, o pé não está pensando pouco de si. Pelo contrário, o pé está se achando bom à beça. Na verdade, o pé está se achando a melhor parte do corpo todo. Ele equivocadamente pensa que ser uma mão é mais importante do que ser pé. Ele é bom demais para ser pé. Ele tinha que ser mão. O cara é bom demais. Então o que ele faz? Se ele não pode ser uma mão, ele se recusa a servir como pé. Está indignado. O pé pensa que é melhor do que o dom que lhe foi dado por Deus pela graça. É arrogante. Então ele pensa exageradamente, desequilibradamente, arrogantemente de si mesmo. Não há serviço sacrificial, muito menos culto racional, ou mente transformada aqui, mas apenas uma ambição egoísta, mas apenas uma visão errada de si mesmo. Irmãos, nós vivemos na época se você está bem é porque você tem uma baixa estima. Se você está mal, é porque sua autoestima está baixa. É a febre da autoestima. Tudo tem respostas, nossas respostas emocionais estão ligadas à autoestima ou à baixa estima. E não há a menor dúvida que o pé não tem a menor necessidade aqui de autoestima, porque ele está se achando bom demais para ser pé. Muito pelo contrário. Está faltando humildade e gratidão aqui no pé. Na verdade, o pé precisa morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para as suas ambições carnais, mesmo que sejam, num primeiro momento, para o serviço espiritual na igreja. Porque ele está carnalmente desejoso de poder e não de servir, de entregar a sua vida, oferecer-se a Deus em gratidão, prestando ao Senhor um culto racional por causa das misericórdias do Senhor que foram dadas a ele. Irmãos, ego, amor próprio, desregulados, fora de controle, distorcem loucamente a percepção da realidade. E é isso aqui, basicamente, que acontece quando nós não nos vemos, não nos olhamos corretamente na perspectiva da fé que recebemos da parte de Deus até aqui. Para fechar o assunto, então, o apóstolo Paulo ele nos encoraja a olhar para a nossa vida nessa perspectiva ou de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Irmãos, somente a fé no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, fé essa que nós recebemos da parte de Deus, pode nos conduzir, levar as nossas mentes para um pensar correto, para uma perspectiva correta de quem somos e do propósito correto do nosso serviço na causa de Cristo. Caso contrário, nós podemos até estar envolvidos na obra de Cristo, mas por ambição egoísta. Isso causa um estrago muito grande, tanto na vida daquele que julga que é alguma coisa e por isso desempenha alguma tarefa na igreja, que nesses casos geralmente é pela força ou pela habilidade e não por uma capacitação espiritual. Porque quando recebemos capacitação, um dom espiritual de Deus para servir na igreja, recebemos também fé que vem do Senhor para exercer esse dom corretamente. E quando empurramos pela goela dos outros a nossa capacitação, aquilo que julgamos que é dom espiritual, não tem nada de humildade, serviço genuíno, autêntico, resultado de uma vida
que se ofereceu ao Senhor genuinamente para agradá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, porque o exercício dessa prática não está sendo causada ou gerada pela fé em Deus, muito menos pela graça de Deus, mas no mínimo, ou apenas pela força de uma habilidade, de talento, de eloquência. Isso causa estragos na vida da igreja muito sérios. Eu creio que é sobre isso, esse é o motivo do apóstolo Paulo, antes de falar sobre dons espirituais, faz essa preliminar aqui. Dá uma arrumada na casa no verso 3. Para impedir que esses que estão apenas com desejos egoístas, que reflitam, confessem pecados, se arrependam e mudem, ou não atrapalhem a igreja de Cristo. Depois, então, desse ajuste, entramos no tema propriamente dito nos versos 4 e 5, onde vamos ver aqui um propósito bem corporativo dos dons espirituais. O que quis dizer com isso? Irmãos, nós vivemos uma realidade de mundo onde a independência ela é pregada de uma forma muito forte. Uma vida autocentrada é sinônimo de autossuficiência e de que a pessoa não depende de ninguém, por isso ela é boa. Isso, na verdade, nas boas organizações, isso já é até um pensamento defasado, porque quando sabemos trabalhar em grupo, guardando a devida ordem das coisas, funcionamos muito melhor. Mas, de forma geral, a tendência é de autossuficiência, de independência. Mas nós, como crentes do Senhor Jesus, nós precisamos ter um pensamento completamente diferente desse do que diz respeito à igreja, naquilo que envolve a igreja, completamente diferente. A palavra de ordem para esses versos 4 até o 8, sem dúvida alguma, deveria ser interdependência, que é o contrário de independência ou autossuficiência. Os dons espirituais, eles são, sem dúvida alguma, os meios que Deus proporcionou à igreja para que ela esteja viva e sustentada, funcionando corretamente, do jeito que Deus quer e não de algum profissional de gerência, algum gestor de pessoas ou um mero administrador. Para o bom funcionamento dos dons espirituais, nós precisamos, definitivamente, deixar aquele pensamento individualista e começar a aprender a pensar coletivamente, uns nos outros. Uma palavra tão importante no Novo Testamento. Como parte do corpo, nós somos muitos membros, sem dúvida alguma, com as nossas individualidades. Isso é normal. Temos mãos que servem para uma coisa, olhos que servem para outras, pés que servem para outras. Nós, como parte do corpo, temos naturalmente as nossas individualidades. Meus irmãos, mas isso não abre nenhum espaço para individualismo. Nenhum espaço. Por quê? Porque nós somos interdependentes como membros de um só corpo. Nós precisamos uns dos outros. O que é a contramão daquilo que Paulo exorta no verso 3. Uns se achando ali melhores do que outros. Paulo diz, não, é o contrário. Pensem corretamente, pensem mediante a fé que vocês receberam, para crer que o dom é de Deus e é Ele que te capacita a colocar em prática. Porque o dom espiritual é uma capacidade de Deus para quem não merece, que talvez nunca tenha pensado em ter tal capacidade. E a partir daí, pela fé que temos na palavra de Deus, que cumpre fielmente aquilo que diz, seremos capacitados a, no conjunto da obra, servindo um ao outro e cuidando um ao outro, dar a sustentação que a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, precisa. Como vemos no verso 5, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Não somente somos um só corpo.
apesar das realidades de funções diferentes, nós estamos interligados, interdependentes uns dos outros. Deus fez assim. Porque é assim que a igreja precisa funcionar. Então, nos versos 6 a 8, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre o uso dos dons espirituais. Na primeira frase, no verso 6, ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Isso aponta para uma verdade muito importante, ou para algumas verdades importantes. Primeira, já mencionamos um pouquinho disso, mas é importante repetir. Dom espiritual não tem nada a ver com ambição, com cobiça. Uma outra verdade espiritual importante: os dons espirituais não são uma listinha de compra que você faz em casa antes de ir no mercado, onde nós escolhemos lá na prateleira o que nós mais gostamos e depois damos um jeitinho de comprar. O dom que nós recebemos da parte de Deus, ele é soberanamente concedido por Deus, é graça. Deus nos dá não somente o dom, mas quando Ele dá a capacitação dEle para servirmos na igreja dEle, Ele também nos dá a fé pela qual nós devemos exercitar este dom. Eu não vou me deter nesta mensagem a explicar dom por dom. Nós teremos, eu fiz esse planejamento para esse ano, mas não consegui fazer, que era um seminário sobre dons espirituais, um sábado inteiro. Faremos, se Deus permitindo, eu administrando melhor o tempo, nós teremos esse seminário sobre dons espirituais no primeiro semestre de 17. Então, nesta mensagem, eu não vou explicar aqui dom, por dois motivos. Primeiro, eu acabei de dizer, essa mensagem ela tem o propósito de nos fazer pensar corretamente sobre dons espirituais. Em segundo lugar, é que essa descrição que vemos aqui dos versos, metade do verso 6 até o verso 8, aponta na direção de que cada um que vai exercitar o dom que recebeu da parte de Deus deve fazer aquilo que lhe foi confiado fielmente, dedicadamente, humildemente, submissamente, dependente da capacitação de Deus que vem pela fé em Cristo Jesus e na sua palavra, e não cobiçando o dom do outro, como o pé fez com a mão. Um dos motivos pelo qual algumas pessoas que têm uma tendência a nunca encontrar o seu dom é porque deseja tanto a capacitação do outro, fica tão preocupado com o que o outro faz e talvez eu não faça tanto, que em vez de exercitar dedicadamente aquilo que Deus tem lhe dado a oportunidade de fazer na igreja, fica inútil ou parado ou inativo na igreja, porque cobiça o dom do outro, em vez de fazer fielmente aquilo pelo qual Deus tem lhe dado a oportunidade de trabalhar e servir na igreja. É por isso que essa lista, nós vamos mais à frente falar mais claramente sobre o que é na prática cada um desses itens aqui, mas ela é tão conclusiva, ela está dizendo tão de forma implícita isso que eu acabei de dizer, é tão significativo perceber isso no texto. Se alguém tem o dom de profetizar, e aqui somente isso em função dessa problemática que se criou em volta da expressão profetizar na nossa cultura, aqui, esta expressão, neste contexto, significa exatamente a capacidade de proclamar publicamente a palavra de Deus. É isso que, neste contexto, esta palavra significa. Tá? Então, se você foi chamado por Deus para falar publicamente da palavra dele, faça isso. É o que está aqui, faça, use-o na proporção da sua fé. Se você crer na palavra de Deus para anunciá-la, não hipocritamente, mas legitimamente, genuinamente, faça isso.
É tão direto, tão objetivo, e o texto continua. Se o seu dom é servir, não vá querer fazer outra coisa como uma capacitação do Senhor que não seja servir. É tão objetivo, é tão direto. Se é ensinar, vai ensinar. Se é dar ânimo, vai lá encorajar. Se é contribuir, não fica tentando medir se você é melhor na contribuição que o outro. Faça generosamente. Se é exercer liderança, dedique-se com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria, a ideia da gratidão. A objetividade aqui dessas afirmações do apóstolo Paulo, quanto a uma das suas listas sobre dons espirituais, isso é tão objetivo que está na cara que ele está dizendo dessa forma em relação aos arrogantes do verso 3, que estão com um pensar completamente equivocado. Mais ou menos o que ele fala no 2 Coríntios capítulo 12. Você já é pé, sirva bem como pé, não cobice sermão. Se você quer dar ânimo, vá encorajar os outros, não fique querendo ser o que contribui. Não fique querendo ser aquele que exerce liderança. Se você foi chamado para ensinar, essa cobiça do dom do outro, que nós temos a tendência de fazer como pé, na ilustração que vimos, é que nos impede de sermos melhores para Cristo e a igreja ser mais forte. Eu entendo que nós estamos sendo desafiados aqui a nos dedicar àquilo que o Senhor, o nosso Deus, tem nos capacitado a servir na sua causa, na sua igreja. Dentro daquilo que você tem podido se envolver e ser efetivo, ser produtivo, ser oportuno, ser útil à causa de Cristo Jesus na sua igreja. O que nos impede de sermos melhores, irmãos, é a arrogância, quando julgamos que temos esse ou aquele dom, ou quando somos avarentos, que eu já tenho algo a fazer, mas fico querendo fazer o que o outro faz. Quando temos insatisfação, como se o dom fosse melhor do que o Deus que me deu o dom para servi-lo na sua obra. Como nos tornamos inúteis quando sofremos desse tipo de ambição egoísta. Eu quero terminar com alguns questionamentos e algumas sugestões práticas. Se você recebeu o dom mais precioso que uma pessoa pode querer, eu creio que é o dom da vida eterna que Deus deu àqueles que creem nele. A capacidade de, pela fé, crermos que se morrermos agora, estaremos para sempre com Cristo no céu. Se você recebeu essa capacidade dada por Deus, a Bíblia nos diz que você nasceu de novo. Se isso não aconteceu ainda, então esse assunto de dom espiritual está sendo mera informação para você. Mas se você já tem essa segurança espiritual, que a capacitação que vem de Deus para crermos que ainda que morramos, viveremos, então você recebeu, junto com o dom da vida eterna, uma capacitação espiritual para servir a Deus através do seu corpo, que é a igreja. Se você é salvo por Jesus, você, sem dúvida alguma, já recebeu de Deus algo para ser útil, dado por Deus como uma capacitação espiritual para servi-lo na sua igreja. Uma segunda pergunta importante. O seu interesse por dons espirituais é motivado por ambição? É motivado por interesse próprio? Ou o seu dom por conhecer, ou o seu interesse por conhecer o seu dom espiritual é por gratidão? Porque você deseja oferecer a sua vida em serviço a Deus e aos outros. Qual o motivo de você desejar ter interesse por dons espirituais? Se você deseja sacrificialmente servir a Deus e aos outros,
Então, eu não tenho dúvida que os dons espirituais são os meios que Deus proveu para você fazer isso. Eu creio que você já deve estar com algumas conjecturas. E talvez uma delas seja a seguinte: mas, pastor, não sei bem qual é meu dom. Ainda não entendi muito bem qual é meu dom. Eu posso garantir para você que Deus não está escondendo de você o seu dom. Se você está realmente procurando servi-lo, adorá-lo, obedientemente, alegremente, sacrificialmente, certamente Deus não está escondendo nada de você. E eu tenho 3 sugestões bem práticas para você identificar e exercitar o seu dom espiritual. A primeira delas: ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo de gratidão por suas misericórdias, tantas misericórdias que Deus tem renovado sobre nós todos os dias. Dedique-se realmente a servi-lo sacrificialmente. Sacrificialmente aqui não é se cortando, se machucando, se flagelando. Chega a ser até vergonhoso a gente trabalhar com essa expressão sacrificial quando a coisa envolve apenas abrir mão das paixões egoístas. Chega até a ser uma vergonha de falar de sacrificial quando aqui o problema normalmente é a gente abrir mão um pouquinho do nosso conforto para dedicar mais tempo à leitura bíblica, oração e ao serviço na igreja, serviço a uma outra pessoa, num contexto da vida da igreja. Então, o sacrifício aqui é no sentido de sacrificar o nosso egoísmo, as nossas ambições egoístas, a nossa presunção, nossa vontade de ser aplaudido, e talvez esse serviço nunca ninguém veja aquilo que você produziu para a glória de Deus no corpo de Cristo, mas você fez para o Senhor, porque você já ofereceu a sua vida ao Senhor. E a alegria e a paz vem daquele que te deu o dom, e não de aplauso de ninguém. Então você quer saber seu dom? Vai servir ao Senhor, vai oferecer a sua vida a Deus, vai envolver-se na obra do Senhor, está envolvido no dia a dia da igreja. Uma coisa que nós dizíamos para o soldado lá no quartel, quando eu estava na tropa ainda, já falei isso aqui outras vezes, mas é um exemplo tão bom que eu tenho que repetir. Eu ficava de serviço no final de semana e eu via lá, eu ficava no comando da guarda e saíam alguns soldados, não era mais para alguns soldados estarem ali, eles estavam ainda andando pelo quartel. E a gente pegava, eu ou os sargentos pegávamos um soldado desse. Está fazendo aqui, rapaz? Ah, eu fiquei aqui, eu vou sair mais tarde, depois do toque de ordem. Toque de ordem vai todo mundo embora, né? Está fazendo aqui, rapaz? Soldado que fica no quartel está pedindo serviço. É a frase que a gente dizia para o soldado. Se você não quer serviço, pega as suas roupas e vai embora. Se você quer serviço, vá lá falar com o oficial de dia. Os sargentos diziam que ele vai logo dar um serviço para você. Soldado que quer servir está no quartel, meus irmãos. Crente que quer servir está na igreja. Está claro? Depois a gente fica, não sei qual é meu dom. Segundo, ore por sabedoria, por discernimento a respeito de como você pode servir de uma forma que realmente agrade a Deus. Muito importante. Tiago, capítulo 1, verso 4, diz que a sabedoria, peça a Deus que Ele te dará abundantemente. Devemos fazer isso. Vá buscar nas Escrituras quais são os dons espirituais. Vai pedir a Deus para Ele mostrar a você, pela sua própria prática e envolvimento com as coisas do quartel. Deus vai logo, logo te tornar um servo útil. E pela fé vai te capacitar a fazer talvez aquilo que você nunca tenha pensado em fazer. Mas vai fazer aquilo que é necessário para a tua igreja. É para isso que recebemos o dom do Senhor. Para fazer aquilo que é necessário para a tua igreja, para o corpo de Cristo. Para sustentar a igreja no serviço, na missão que ela tem diante do mundo. E, finalmente, tem interesse pelas necessidades das pessoas na igreja e a partir da igreja. Se interesse por pessoas. Irmãos, isso dá muito trabalho. Mas gente cuidando de gente é o reflexo imediato de quem? Essa preocupação de cuidar de pessoas. É o reflexo imediato do fato de você ter entregue a sua vida em serviço
ou ao serviço do Senhor, tendo entregue sua vida ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, como vimos nos versos 1 e 2. E aí a pergunta que você tem que fazer: qual área da igreja que está precisando ser atendida e eu posso ser útil? Não é aquela que você quer servir, de acordo com os seus talentos, mas é aquela onde está precisando de pessoas servindo em temor ao Senhor. E mesmo talvez que você não tenha o talento, mas se você está se dispondo a servir, eu creio, meus irmãos, que no tempo devido, à forma devida, Deus nos capacita com o dom, com a capacidade dEle, para fazermos o serviço dEle, na igreja dEle, para a glória dEle e para o bem do corpo. Sempre será assim. Eu estou convencido de que a questão dos dons espirituais não é tão misteriosa como algumas pessoas sugerem ou como pode parecer à primeira vista. Muito pelo contrário. Ela é muito clara para quem está no quartel, para quem está de serviço. Se você, crente no Senhor Jesus, deseja servir ao Senhor, você se deu a Deus, se ofereceu a Deus. Se você está procurando seu dom espiritual, então obedeça ao Senhor. Sirva ao Senhor na força dEle. Aí você vai saber o que fazer na obra dEle, no corpo de Cristo. E você terá a fé necessária, a graça necessária para ser útil no corpo de Cristo, fazer diferença na vida das pessoas e honrar ao Senhor com a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, no sentido de que se alguma dessas perguntas que eu fiz tem a ver com a sua vida. Talvez você tenha identificado aqui o porquê de você estar se sentindo meio perdido. Talvez a maneira de desejar o dom esteja errada. Você não está no supermercado fazendo uma listinha. Eu quero esse dom, quero esse, quero esse. Não é bem assim, não. Deus dá o seu dom pela graça dEle. Aqueles que estão envolvidos com Ele em obediência, temor, serviço, adoração, gratidão. E Deus nos capacita com o seu poder, com a sua graça, para, pela fé nele, servirmos de forma eficaz e útil na sua causa. Se é isso que você quer, então ore comigo, vamos orar. Pai querido, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela tua palavra que nos leva de forma tão paciente à tua vontade. Como o Senhor arruma a nossa mente, ó Deus, de uma maneira que nos estejamos rendidos, ó Pai, diante do teu poder. Não tem justificativas que possamos dar, ó Deus, para verdades absolutas que vimos aqui. Ambição egoísta tira de nós a capacidade de pensar corretamente sobre algo tão maravilhoso que é o serviço útil na tua causa. Por outro lado, uma postura obediente e servil, uma vida, ó Pai, oferecida a Ti em gratidão e serviço. Ah, Deus, são esses que o Senhor usa, do teu jeito, de acordo com a necessidade da tua igreja, na tua hora, na perfeição do seu ser, no poder do Senhor. Nós serviremos, ó Pai, de forma correta a tua igreja, ó Pai, influenciando a vida de outros, para que o testemunho da igreja nesta comunidade, ó Pai, mostre Jesus Cristo. Que possamos mostrar Jesus Cristo dentro e fora. É importante, muito, é incondicional mostrarmos Cristo fora, mas é absolutamente necessário mostrarmos Cristo dentro da igreja também. Então precisamos, ó Pai, de uma vida interdependente, vidas que cuidam uma das outras pela fé em Jesus Cristo e como dons do Espírito sendo exercitados entre nós, para que possamos ser uma igreja forte que quando sai dos seus muros, ó Deus, sai com um testemunho de Cristo autêntico, legítimo, verdadeiro, que impacta a sociedade, este mundo perdido, carente de Jesus Cristo. A vida cristã não é um voo solo, ó Pai. A vida cristã é uma vida onde estamos ligados profundamente uns aos outros em Jesus Cristo. Nos ajuda a ter essa compreensão para sermos mais úteis. Muito obrigado pela tua palavra. Retira de nós toda horrorosa ambição egoísta em relação aos dons espirituais
e coloca em nós um desejo honesto, legítimo, de te obedecer, de te adorar, de te servir, de oferecer a nossa vida ao Senhor. E então, ó Deus, o Senhor nos usará do teu jeito, na tua hora, debaixo do teu poder e da capacitação que vem de ti. Assim eu te agradeço, te peço pela vida de cada um aqui agora. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, dirigida pelo Senhor. Nos ajuda em nosso pensar, em nossas decisões, escolhas, para que possamos estar, de fato, mostrando a quem servimos. Na alegria, na dor, na preocupação ou no bom ânimo, ó Pai, em tudo possamos revelar que amamos e servimos ao Senhor Jesus. Nos ajuda. Traz respostas, soluções, ó Deus, para as dores, para as preocupações, para as crises. Se não, ó Pai, a consolação e a esperança que vem do Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar.